Tal investimento é mais arriscado, afinal ele é mais volátil. Quem aqui já não ouviu essa afirmação ou até mesmo usou a volatilidade como uma medida de risco para os investimentos? E se eu te falar que considerar volatilidade como um risco, salvo algumas exceções, acaba sendo um grande erro que pode te custar muito dinheiro no longo prazo? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais. E a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você obtenha melhores resultados com o seu dinheiro e os seus investimentos. E por falar em melhores resultados, saber quais riscos correr com os seus investimentos é talvez uma das principais habilidades para o investidor obter esses melhores resultados. O problema é que quando a gente fala sobre riscos nos investimentos, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria dos investidores é a volatilidade. E caso você seja mais iniciante no mundo dos investimentos, a volatilidade é uma medida que te diz quão volátil, obviamente, mas quanto que balança o preço de determinado ativo, quão incerto é o retorno desse ativo referente à expectativa que temos para o seu retorno. Para entender bem, vamos olhar para dois extremos. Digamos que temos no extremo de baixíssima volatilidade os títulos do governo americano de curtíssimo prazo. Esses investimentos no mercado financeiro são considerados como um dos investimentos mais seguros que existe. Existe até um nome de risk-free rate, que seriam os juros livres de risco pagos por esses investimentos. Os retornos esperados desses títulos da dívida americana de curto prazo estão em linha com os juros, a taxa básica de juros americana. E todo o retorno que você consegue ao investir nesses títulos é exatamente ou muito próximo a essas taxas de juros americanas. Então digamos que hoje as taxas de juros americanas estão em 4,5% ao ano. Se você investe nesses títulos e você dá muito azar e tudo vai muito mal, talvez você ganhe 4,4%. E se tudo vai muito bem, talvez você ganhe 4,6%. Veja que a expectativa de retornos é muito próxima, praticamente igual, ao retorno realizado. Isso é a característica de um investimento de baixíssima volatilidade. Eu vou pedir para o editor colocar aqui na tela um gráfico que mostra um ETF que investe justamente num título assim. Você pode ver que a linha dele é praticamente reta, que não existe volatilidade. Por outro lado, temos investimentos que são extremamente voláteis, como empresas de pequeno porte, criptomoedas, investimentos em private equity e até mesmo rendas fixas de emissores ruins, de um risco de crédito muito alto ou de duração muito longa. Sim, podemos ter investimentos em renda fixa extremamente voláteis, não necessariamente arriscados. Editor, coloca aqui na tela um gráfico de um desses investimentos com alta volatilidade, comparando ao gráfico do investimento com baixíssima volatilidade, e você vai entender do que eu estou falando. Essa variação de preços brusca da volatilidade é considerada por muitos como um risco. E agora que você entendeu o que é a volatilidade, eu te pergunto, ela é ou não é um risco? E essa pergunta é tão, mas tão fundamental que eu faço ela para absolutamente todos os alunos do meu curso, o Autonomia Financeira. Entender a resposta para ela faz de você um investidor melhor e garante que você tenha melhores resultados com o seu dinheiro, principalmente no longo prazo. E a resposta certa para essa pergunta tão importante, e eu não quero decepcionar ninguém aqui, mas é um grande depende. Para alguns investidores, volatilidade é sim um risco, talvez um dos maiores riscos existentes. Já para outros investidores, ela é uma enorme aliada. E saber a diferença em qual lado você está é crucial para os seus resultados. Mas antes de entender essa diferença, vamos entender por que tanta gente, por que o mercado financeiro sempre usa a volatilidade como um sinônimo de risco, quando nem sempre essa é a realidade. Pois bem, o mercado financeiro, a indústria financeira, adora coisas exatas, adora números objetivos, adora informações que são preto no branco. Assessores, banqueiros, analistas, gerentes adoram ter um número na tela ou no papel e tirar uma conclusão óbvia e simples desse número. E até aí tudo bem. Eu me encaixo nessa categoria de gostar de objetividade, de gostar de preto no branco, de informações fáceis de serem interpretadas. O grande problema é que o risco
é algo tão, mas tão individual que é impossível dar uma medida objetiva para ele. Esse risco varia drasticamente de pessoa para pessoa. Inclusive, a mesma pessoa com objetivos diferentes terá perfis de risco completamente diferentes. Você mesmo que está aqui me assistindo, se você quer investir para sua aposentadoria daqui a vários anos e trocar de carro no final desse ano, o seu perfil de risco para esses dois investimentos é completamente diferente. Então, como é que pode uma medida única, numérica, preto no branco, que não varia de acordo com esses diferentes objetivos e perfis, ser a definição de risco? E a resposta simples e direta é que não pode. Por que então o mercado financeiro usa? E eu vou te contar um segredo que pode te decepcionar. O mercado financeiro usa a volatilidade como medida de risco porque não tem nada melhor para ser usado. Ele não consegue, de forma alguma, encontrar outra métrica, outro número, outro indicador que possa ser usado para essa medida de risco. E nessa falta, eles fingem, se iludem ou se convencem que volatilidade é um bom representante do risco. Mas agora você vai entender o porquê que isso não faz o menor sentido e como você pode usar a volatilidade ao seu favor, caso você possa. Pensa comigo, o que é um investimento arriscado para uma senhorinha de 70 anos, que tem alguns milhões na conta já investidos, já aposentada e sacando todos os meses dinheiro daqueles investimentos para pagar as suas contas no mês? Nesse caso, volatilidade é um grande risco. Agora, por outro lado, se é uma pessoa jovem, recém-formada, no início da carreira, há vários anos de se aposentar, não precisando daquele dinheiro agora e precisando de uma grande rentabilidade para atingir seus maiores objetivos no futuro, nesse caso, a volatilidade, se bem adicionada na carteira, é um grande aliado. E para saber se a volatilidade para você é um risco ou não, é preciso analisar 4 principais fatores. O primeiro deles é o prazo, depois é o planejamento, em terceiro, o conhecimento e, por fim, o seu perfil. Falando primeiro de prazo, se você tem um investimento para algo daqui 6 meses, a volatilidade se torna um grande risco, porque a volatilidade é justamente aquele retorno além ou aquém do esperado, além ou aquém da expectativa de retornos para aquele investimento. Então você pode escolher um investimento com uma expectativa de 10% ao ano de retornos e ele te dá 30% ao ano, ou menos 30% ao ano. Se você tem um prazo curto, que não é suficiente para se recuperar de um ano ruim dos menos 30, a volatilidade acaba sendo um grande risco. Já se o seu prazo é extremamente longo, se você está investindo para daqui a algumas décadas, para uma aposentadoria, por exemplo, bons investimentos com alta volatilidade tendem a entregar melhores resultados. E caso esses retornos ruins aconteçam no curto prazo, eles não importam tanto, porque você não precisa desse dinheiro. Então veja que nesse caso, para um investimento de longo prazo, a volatilidade acaba sendo uma aliada, obviamente, desde que bem adicionada na carteira. E isso me leva para o segundo ponto, que é o planejamento. Se você tem bons ativos, uma carteira diversificada, uma carteira alinhada com o prazo correto, ou seja, uma boa estratégia e um bom planejamento, a volatilidade acaba te ajudando a atingir melhores resultados. Já se você não tem uma estratégia tão boa, se os seus ativos não são de tanta qualidade, se você vive adicionando empresas que você nem conhece ou meme coins, que são uma porcaria de investimentos, aí mais volatilidade acaba te prejudicando. E isso me leva para o terceiro ponto, que é o conhecimento. Se você conhece os ativos que estão dentro da sua carteira, se você é capaz de adicionar bons ativos com essa volatilidade inteligente, ela se torna sua aliada. Já se você não tem tanto conhecimento, se você não sabe no que está investindo, aonde está o seu dinheiro, a volatilidade acaba te assustando e sendo um grande risco. Durante uma grande recessão, até mesmo as melhores carteiras do mundo caem e têm retornos negativos. Você conhecendo a sua carteira e conhecendo os seus ativos, você enfrenta esses retornos negativos com uma facilidade muito grande. Já se você não tem ideia onde o seu dinheiro está e não sabe até onde esses investimentos podem ir, você acaba se assustando e talvez tomando decisões não tão boas. Aí, a volatilidade é um risco. Por fim, logicamente, temos o perfil do investidor, que é determinado não por esses questionários que seu banco ou sua corretora te dão, que não servem para absolutamente nada, e sim por 8 fatores completamente individuais seus,
que eu até explico nesse vídeo aqui. E aí, mais uma vez, para entender o exemplo, vamos para os extremos. Temos pessoas extremamente conservadoras, pessoas que se assustam com qualquer tipo de variação da carteira. Se a carteira está 1 centavo negativa, ela já quer saber por quê, já quer entender e já está preocupada com essa queda. Por outro lado, existem pessoas mais agressivas, pessoas que não se importam com essas variações, que entendem que elas são normais no curto prazo e que são até benéficas para um bom investimento de longo prazo. Nesse caso, a volatilidade se torna uma aliada. Inclusive, esse é um bom tópico para um próximo vídeo aqui do canal. Como determinar o seu perfil de risco, levando em consideração diferentes necessidades, tolerâncias e capacidades de tomar risco. Essas diferenças entre necessidade, capacidade e tolerância são importantíssimas. Eu utilizo elas para definir o perfil dos meus clientes de advisory e ao entender isso você vai poder montar uma carteira melhor para a sua situação. Então, voltando para o tema da volatilidade, se você tem um prazo longo, um bom planejamento, uma boa estratégia de investimentos, conhecimento sobre os ativos e um perfil agressivo, nunca chame volatilidade de risco. Já se o seu prazo é curto, se a tua estratégia não é tão boa assim, se você não tem tanto conhecimento ou se o seu perfil é conservador, nesse caso a volatilidade sim representa um risco para os seus investimentos. Mas nunca aceite essa forma generalizada de chamar volatilidade de risco sem entender seus objetivos, seu perfil, a sua carteira, seu conhecimento e o seu prazo. Muitos dos seus maiores objetivos financeiros só serão atingidos se você se expor corretamente à volatilidade. E é essa boa exposição, lidar bem com a volatilidade, obter conhecimento, saber incluir bons ativos e investir bem, que é o que você vai alcançar aqui nesse canal. Então, se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E se você acha que esse vídeo deve ser entregue para mais pessoas porque possui qualidade, deixa o seu like, porque a plataforma entende que ele merece ser mais distribuído. Enquanto isso, vou deixar um vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você tem qualquer observação ou qualquer pergunta sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E a gente se vê no próximo vídeo.